vez é uma alegria estar aqui junto com os irmãos, compartilhando, a palavra de Deus. A água é sempre bom. E a gente canta esses louvores que dava de beber da mais cedo. Eu preguei sobre a mulher samaritana aqui no passado lá na igreja, e conforme eu ia falando que a mulher sentia sede, então mais sede. Mas amém, glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de João, capítulo 11. Nós vamos ler inicialmente, o 43 e o 44, mas depois nós vamos voltar para nós vermos os detalhes nessa história que tanto nos traz aprendizado da parte de Deus. João 11, 43 e 44. E a palavra do Senhor nos diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém, queridos? Podem sentar. Irmãos, o livro de João é um livro que eu particularmente gosto muito dos evangelhos. Ele já é um livro diferenciado, dos outros três. Mas João ele tem uma preocupação em mostrar relacionamentos. A preocupação de João não é em mostrar tantas curas, tantos milagres, tantas maravilhas, mas a gente vê claramente ele mostrando momentos onde Jesus está no lugar, onde Jesus se encontra, onde há relacionamento e a vida das pessoas muda, porque Jesus passou por ali. Tanto que João termina o livro, no capítulo 20, dizendo que Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, porque esta não era a preocupação dele. Ele escreveu com outro objetivo, com o objetivo de apontar para o Messias. É João que começa a falar de João Batista, que apontava para o Messias, para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele é um livro que traz muito impacto para as nossas emoções, porque quando nós vemos a transformação de Jesus na vida dessas pessoas, a gente vê daquilo que Jesus pode fazer também nas nossas vidas. E a história de Lázaro, ela é uma história muito conhecida, é uma história muito pregada, mas tem alguns detalhes na história de Lázaro que nos ajudam muito a compreender, inclusive, os momentos onde nós vivemos. Porque Lázaro era amigo de Jesus. O texto diz isso. O texto diz que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. E mesmo sendo amigo de Jesus, e mesmo recebendo Jesus dentro da sua casa, eles tiveram um problema. E eles tiveram outros problemas que a Bíblia não cita, mas a Bíblia cita um problema muito sério, que foi a morte de Lázaro. E a gente entende com essa história que nós também temos problemas, mesmo depois de Jesus entrar na nossa casa. Mesmo depois que nós recebemos Jesus na nossa vida como o único e suficiente Salvador, problemas surgem na nossa vida. Lutas, desafios surgem na nossa vida. Mas nós não podemos perder esperança. Porque quando Jesus se faz presente, nós vemos isso em todo o livro de João. Há grandes transformações, há milagres, há maravilhas, há mudança de vida, há mudança de situação. Então, independente do que você está vivendo, se Jesus entrar na tua casa, tudo muda. E Ele coloca todas as coisas no seu devido lugar. A gente vê que o texto começa dizendo que Lázaro, ele vivia em Betânia, e ele cita um episódio de Maria, que ainda não tinha acontecido, que aconteceu lá na frente. No verso 2 ele fala que Maria era aquela que ungiu o Senhor com unguento e enxugou os pés com seus cabelos. E a gente vê vários episódios de Jesus com essa família, com Lázaro, com Marta e com Maria. Então não era qualquer pessoa. Quando Marta manda chamar Jesus, ele fala: é aquele a quem tu amas. Porque isso era claro, isso era evidente. Quando João se declara um discípulo amado, ele
ele tinha uma autoestima elevada. Mas ele não disse que ele amava Jesus, porque Jesus primeiro nos amou. Então ele se sentia amado por Jesus. Ele se sentia alguém que Jesus tinha separado para trabalhar para o reino. Então a gente vê que Lázaro era uma pessoa comum. Era amigo de Jesus. Jesus frequentava a casa dele. Jesus estava lá. Jesus pregava a palavra. Jesus comia com eles. Mas diz que aconteceu que Lázaro ficou doente. E muitas vezes, irmãos, quando a luta bate na nossa porta, a gente desanima. E a gente perde a esperança. E a gente perde até às vezes a fé, ou a fé diminui. Porque você fala, mas eu sou um servo do Senhor. Por que eu estou vivendo isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso não está acontecendo em determinado lugar ou com outra pessoa? Mas por que está acontecendo comigo? Porque tudo tem um propósito de Deus, irmãos. Quando a gente fala lá da mulher de Samaria, quando a gente pega o verso 4, para mim é o verso mais forte da história. Porque ele diz assim, João 4:4, e era-lhe necessário passar em Samaria. Porque Jesus, ele se movia por propósitos. Jesus não se movia por emoção. Jesus se movia por propósitos. Toda a história daquela mulher aconteceu porque era necessário passar em Samaria. Havia um propósito, havia algo para acontecer naquele lugar. E no caso de Lázaro também não era diferente. Todas as ações de Jesus na história de Lázaro são ações direcionadas por Deus, porque Jesus se movia profeticamente. Então Lázaro fica doente e há um propósito de Deus nisso. Nem sempre, irmãos, doença é pecado. Porque há muito tempo atrás a gente ouvia que doença era pecado, até é pecado. Nossa, coitado, né? De Jó, né? Com a doença que ele teve. Mas não é isso. Às vezes nós ficamos doentes pelas circunstâncias da vida. Às vezes nós ficamos doentes por causa de uma luta. Essa não é a questão. Não é você tentar entender o porquê da doença, mas entender o propósito que você está passando. Porque nós precisamos viver os processos. A gente quer pular os processos. Mas só tem uma maneira do milagre acontecer. Só tem um jeito de você ter vitória, se você tiver luta. Só tem um jeito do cego ver, se ele for cego. Do paralítico andar, se ele for paralítico. Senão o milagre não acontece. Não tem como você contar uma vitória se você passou por uma luta. E toda vez que nós, servos do Senhor, nós que recebemos Jesus na nossa casa, que nós passamos por uma luta, nós saímos dali mais fortes, nós saímos dali mais experientes, nós temos testemunho para contar. E às vezes o nosso testemunho é o que vai fazer com que muitas pessoas também queiram conhecer esse Jesus que te sustentou, que te fortaleceu e que te fez permanecer mesmo no momento que você estava com luta. Mesmo no momento que você achava que estava sozinho. Mas nós nunca estamos sozinhos, porque o Salmo 91 diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. Então nós nunca estamos sozinhos. Além de nós sermos templo do Espírito Santo, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem o amam. Então nós nunca estamos sozinhos. E Lázaro então passa por essa dificuldade, passa ali pela doença, ele fica doente. Então as lutas e as adversidades, elas surgem sobre a nossa vida. Nós estamos aqui, irmãos, a chuva cai sobre o justo e cai sobre o ímpio. Os problemas podem cair sobre o justo e podem cair sobre o ímpio. Qual é a diferença? A diferença é que nós temos recursos. A diferença é que nós temos para quem ir. E não para onde ir. Porque para onde ir todo mundo tem. Agora, para quem ir, só os filhos de Deus têm para quem ir. Então não importa se está nessa dificuldade, você tem para quem ir. Você tem para quem pedir socorro. Você sabe aonde tem a palavra de vida eterna. Você sabe aonde tem a fonte da água viva, que vai te preencher, que vai te saciar, que vai te dessedentar a alma e vai fazer você passar por esse processo e passar pela luta, dando glória a Deus, né? Como diz o louvor. Então Lázaro fica doente. E aí a gente vê claramente aqui a manifestação de sentimentos, tanto das irmãs de Lázaro como de Jesus. E nós, por muitos anos, agora não se fala mais isso, mas você já deve ter ouvido alguém falar para você não chorar.
Chora não. E eu aprendi, você vai falar melhor disso do que eu, que você não deve dizer chora não. E sim, chora sim. Põe esse sentimento para fora. Está doendo? Chora. Põe esse sentimento para fora. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Agora eu pergunto para os irmãos, por que Jesus chorou? Jesus sabia o que ele estava indo fazer lá. Ele já sabia o milagre, sabia tudo o que ia acontecer. Mas ele se compadece da dor de quem estava próximo dele. Então chorar faz parte do processo. A questão não é chorar. Quando Neemias fica sabendo que lá em Jerusalém os muros estavam destruídos, as portas estavam queimadas, ele chorou. Ele orou, ele jejuou, mas ele não ficou ali prostrado. Ele tomou uma atitude, ele levantou e fez alguma coisa. E na nossa vida também é assim, a gente pode chorar, a gente pode ter um momento ali de lamentação, mas a gente vai orar, a gente vai buscar os recursos de Deus, vai se levantar e vai tomar uma atitude. E é isso que Jesus nos ensina. E a Bíblia fala que Marta manda recado para Jesus, manda chamar Jesus. Só que Jesus não vai de imediato. E aí, Lázaro morre. E é muito interessante que Jesus é muito claro quando ele diz que aquela doença não era para a morte. Irmãos, eu falo isso com frequência, hoje eu ouço pregadores dizerem isso, e eu não me lembro de onde eu ouvi isso, mas isso é muito certo. Que quando a gente nasce uma vez, a gente morre duas. Mas quando a gente nasce duas vezes, a gente só morre uma vez. Porque a gente só morre para este corpo. E nós vamos ter um corpo transformado na eternidade. Então era isso que Jesus estava dizendo. Mesmo que Lázaro passasse pela morte, Lázaro não ia morrer duas vezes. Porque ele era amigo de Jesus. Jesus fazia parte da vida dele. E Jesus espera Lázaro morrer. Porque uma coisa é um milagre de cura de doença. Ia ser mais uma cura. Quantas curas tem na Bíblia? Eu nem sei, irmãos, quantas curas tem. Mas de acordo com João, não deu para escrever tudo. Porque Jesus passava pelas multidões, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, é curada no meio da multidão. Quantas outras pessoas não vivenciaram aquela mulher vivenciou? Nós não sabemos. Agora, a experiência deles é de uma ressurreição. É algo único. E a luta precisou chegar a um nível para que a vitória também fosse naquele nível. Porque a história que eles começaram a contar é outra. E eu não sei se os irmãos sabem, eu descobri isso hoje, pesquisando sobre o assunto, que lá nessa cidade, na cidade de Betânia, hoje o nome daquele lugar é Lazaria. O nome da cidade mudou por causa da história de Lázaro. Irmãos, o que tem mudado a nossa volta? Por causa da história que nós estamos contando, daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. O que tem mudado a nossa volta? Às vezes nós não percebemos que as coisas mudam, as pessoas mudam, as pessoas nos procuram, as pessoas pedem conselhos, porque eles veem que algo mudou dentro de nós, eles veem como nós passamos pelas situações da vida. E então Jesus vai para lá, mas quando ele chega lá, Lázaro já estava morto. E a conversa dele com Marta é a conversa de alguém que tem intimidade com ele. Porque também há muito tempo atrás se falava muito mal de Marta. Hoje em dia já não se fala mais mal de Marta, já se mudou, né, o entendimento. Até porque, de alguma forma, todos nós que trabalhamos no reino somos um pouco Marta. Né? Às vezes eu chego na igreja e até falo com o pastor assim, eu falo isso muito com o pastor Antônio. Pastor Antônio, deixa eu ser Maria hoje. Eu sou Marta lá na minha igreja, deixa eu ser Maria, que eu brinco muito com ele com relação a isso. Mas de alguma forma todos nós somos um pouco Marta. Nós estamos trabalhando para o reino. A questão são os excessos. Mas Jesus ali não diz que o que Marta estava fazendo estava errado. Ele só diz que estava em excesso. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Mas o que nós entendemos nessa conversa de Marta com Jesus? Marta já tinha tido outras conversas com Jesus. Porque ela diz para ele, eu creio que o meu irmão vai ressuscitar. E se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela sabia com quem ela estava falando. E a presença de Jesus, independente da ressurreição de Lázaro, aquilo já trouxe conforto para a vida de Marta. Porque ela sabia que aquele que amava aquela família tinha chegado. E se ele tinha chegado,
Tudo podia acontecer. Talvez Marta não imaginasse que seria uma ressurreição física, mas ela sabia quem era aquele Jesus, que estava chegando mesmo na cabeça dela atrasado, mas ele tinha chegado. Então é alguém que ouviu Jesus falar, porque a gente vê lá em Lucas 10, acho que é Lucas 10, eu anotei aqui, mas nem vou procurar, onde Jesus vai à casa delas, de Marta e Maria, e Marta está servindo. Mesmo estando exacerbada, ela está servindo e ela está ouvindo. Porque nós estamos servindo na igreja, estamos sendo ministrados da mesma forma. Então ela sabia com quem ela estava falando. E Marta era uma pessoa que tinha uma característica diferente. Era uma pessoa mais agitada, né? Marta, ela era uma pessoa que tinha as mãos dispostas ao serviço. Maria tinha outra característica. Maria era mais calminha, né? Mais amável. Era aquela que estava sentada ali aos pés de Jesus, mas que também não estava importando com a opinião dos outros. Porque era uma mulher sentada no meio de vários homens. Quando Maria também lava ali os pés de Jesus, enxuga os cabelos dela, ela também não estava preocupada com a opinião dos outros. Porque inclusive Judas comentou, né? Que desnecessário. Mas ela não estava preocupada com isso. Porque eram pessoas que vinham tendo experiências com Jesus ao longo da vida. Jesus passava em Betânia e ele entrava naquela casa. Jesus estava passando por ali, ele ia lá, ele comia lá, ele pousava lá, ele falava naquele lugar. Então eram pessoas que estavam ministradas por Deus. Agora a gente não vê muita visibilidade em Lázaro. Lázaro só aparece quando ele morre. Nos outros episódios a gente não vê falar de Lázaro. Você vê falar de Marta e você vê falar de Maria. Lucas inclusive diz assim: e Marta o recebeu em sua casa. Então começa com a postura dela, de Marta. Não, Jesus, vem aqui, nós vamos te receber, nós queremos você aqui. Então o coração daqueles três, daquela família, era um coração de amigos de Jesus. Então ela estava numa luta, ela estava numa dificuldade, mas quando Jesus chega, ela entende que algo podia ser feito. E aí ele manda chamar Maria. E Maria, apesar de ter vindo depois, ela devia ser mais cansada, mais desanimada. Mas Maria, ela fala quase a mesma coisa que Marta. Lá no verso de 32 diz assim: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, essa frase é muito importante para nós, porque às vezes nós achamos que nós estamos numa luta, nós estamos num luto, numa dificuldade, porque Jesus não está presente. Isso não é uma verdade. Porque Jesus está permitindo você ser forjado. Todo mundo quis ver a forja aí, né? Mas ninguém quer ser forjado. A gente canta e acha bonito dizer: quebra minha vida e faça de novo. Quebra minha vida? Pois é. Mas aí você tem que estar preparado para isso. Você tem que passar por esse processo. E elas, entendendo que Jesus chegou, entendendo que Jesus podia fazer, mesmo assim elas disseram: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala, né, que Lázaro está vivo, e elas levam ele até lá, até o sepulcro. E a gente tem esse texto que eu li para vocês. Agora é muito importante que Jesus chama Lázaro pelo nome. Porque Jesus fala: sai para fora. Gente, ia correr muita gente daí, porque ia levantar muito defunto. Mas Jesus é específico. E ele diz: Lázaro, sai para fora. O milagre Jesus faz. Aquilo que era impossível a todos que estavam ali, porque a única coisa que o pessoal sabia fazer ali era chorar, lamentar e comentar do coitado do falecido Lázaro. Mas Jesus podia fazer mais. Mas aquilo que os outros podiam fazer, Jesus também não fez. Porque ele diz: vai lá e tira a pedra. Vai lá e faça alguma coisa. Porque aquilo que eu falei lá de Neemias e aquilo que eu falei lá no início, tem a nossa parte, irmãos. Aquilo que nós precisamos fazer. Nós choramos, nós lamentamos, mas nós levantamos, nós oramos, nós nos consagramos e nós nos posicionamos. E quando você ajoelhar para orar na sua casa e a tua luta estiver em pé ali do teu lado te olhando, quando você levantar, você diz para ela: você pode continuar me olhando, porque eu não estou levantando daqui sozinho. Eu estou levantando daqui mais forte.
Já vi aquelas imagens na internet que ajoelha um cordeirinho e levanta um leão? É mais ou menos isso que acontece na vida do crente. Porque o Senhor nos sustenta, o Espírito Santo nos conforta, o Espírito Santo nos direciona. E aí Jesus opera este milagre. E mesmo Lázaro vindo, Jesus ainda manda o povo fazer alguma coisa. Vai lá e desata. Porque ele precisa andar. Ele precisa se mover. Irmãos, tem coisas na nossa vida que vão morrer. E vão morrer porque é necessário que vão morrer. Tem coisas que é necessário. A gente vê lá em Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E era um profeta de Deus. E precisou que algo morresse para que ele visse o Senhor, para que a experiência dele fosse maior. Então há coisas na nossa vida que precisam morrer, que a gente precisa deixar para lá, que a gente precisa entender que não é da parte de Deus para a nossa vida. Há pessoas que vão passar pela nossa vida e só vão passar. E às vezes nós lamentamos: nossa, mas eu gostava tanto. Pois é, mas era só passagem. Não são pessoas para permanecer, não são pessoas que vão acrescentar nada na tua vida. Mas há situações na nossa vida que não são para estar mortas. E nós achamos que já morreu. Nós já perdemos a esperança, nós já perdemos a expectativa, nós até já perdemos a fé. Mas quando nós entendemos que se Jesus estiver presente, Ele ressuscita qualquer situação, Ele restaura qualquer situação, seja qual for o seu problema. Se Jesus estiver presente, Ele restaura, Ele ressuscita, Ele muda a história. E nós temos história para contar, e nós temos testemunho para contar. E essas mulheres entenderam isso. Que a presença de Jesus, mesmo que na cabeça delas atrasado, mudou a história. E uma história, irmãos, que nós contamos mais de 2000 anos depois. A história de Lázaro continua sendo contada, continua sendo ministrada sobre as nossas vidas. E nós observamos ainda a questão da confiança, da soberania de Deus, de crer no poder de Deus. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque às vezes nós oramos, falamos, como a Marta chegou falando um monte de coisa, mas às vezes nós precisamos parar para ouvir um pouco da palavra de Deus. Nós precisamos manifestar a nossa fé, deixar claro para as pessoas, quando as pessoas vêm falar com a gente está numa situação difícil, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Irmãos, nós falamos que o nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas será que a gente realmente crê nisso? Uma vez aqui na Resgatados veio um irmão pregar lá de Levi, e ele falou algo que eu também levo para as minhas pregações, que a gente vai aprendendo, né, com as pessoas. Ele disse o seguinte: Pedro estava preso, e a igreja fazia constante oração. E quando Pedro é solto, o que a igreja diz? Não, Pedro está preso. Foi solto? Não, gente. Vocês estão doidos? Ele vai morrer amanhã. A gente está orando, mas ele vai morrer amanhã. Já está decidido. Então você não está fazendo constante oração? Que oração é essa que você não crê que Deus pode mudar uma situação? Que oração é essa que você não crê naquilo que as pessoas estão dizendo que não vai acontecer? Mas não é as pessoas que têm que dizer, é Deus que determina, é Deus que decide se vai acontecer ou não. Então nós temos que ser daqueles que oram e creem na oração. Nós temos que ser como Neemias, que encara lá o rei e fala: olha, estou ruim mesmo, e eu preciso de um monte de coisa. Eu preciso de liberação, preciso de licença, preciso de recurso, preciso de autorização, preciso de gente. Mas porque tomou uma atitude, buscou a Deus, pediu uma direção de Deus e foi lá e resolveu o problema. E a gente vê no final dessa história o testemunho do milagre, da maravilha, da bênção de Deus sobre aquele povo. João 11, 45, 46 diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. A gente vê isso também lá na história da mulher samaritana. Porque o que
acontece lá? 11 homens vão buscar pão, 11 homens não, 12 homens vão buscar pão para 13 homens. Cada um trouxe um e um trouxe dois. Eu estou partindo do princípio que só tinha eles lá, né? Podia ter mais gente. Mas foi só o que os discípulos fizeram. Eles largaram Jesus no poço, foram na cidade e trouxeram comida. Mas a mulher, quando tem um encontro com Jesus, ela larga o cântaro, que era a vergonha dela, que era a dor dela, ela vai à cidade e ela traz a cidade com ela. Porque a vida dela mudou, o testemunho dela mudou. E aqui em Lázaro não é diferente. Muito dos judeus que tinham vindo visitar Maria foram visitar por quê? Porque Lázaro morreu. Porque se Lázaro estivesse só doente, aquela gente toda não estava lá. Eles foram lá para ver a desgraça. Ih, morreu, gente, vamos lá ver. Pois é. Mas esse povo que foi lá ver a desgraça, que foi lá ver a derrota, que olhou e falou, coitada delas, né? Acabou para elas. Essa gente foi lá e viu o milagre de Jesus. E viu a ressurreição na vida de Lázaro. E muitos creram no que viram o que Jesus fez. O que você precisa nessa noite que Jesus faça na tua vida? Ore ao Senhor, coloque isso diante do Senhor. Irmãos, nós estamos na casa do Pai. E nós às vezes abrimos mão disso, nós ficamos aqui dentro. E às vezes nossa cabeça tem outro lugar. Em vez de nós estarmos com o Espírito em comunhão, em vez de nós estarmos com um relacionamento com Ele, atento àquilo que o louvor está dizendo, aquilo que as oportunidades estão ministrando sobre nós estamos com a cabeça em outro lugar. E nós perdemos a oportunidade, não só de ser abençoado, mas de ser ministrado. E sair daqui cheio dele e ministrar sobre outras pessoas. Aleluia. Eu fiz algumas anotações aqui nos louvores, para a gente ver como Deus é perfeito. Eles não sabiam que eu ia pregar sobre Lázaro. Eles não sabiam, não me deram o tema, então eu falei, prego o que eu quiser, não me deram o tema. Mas os louvores diziam o seguinte: primeiro louvor, não temas, sou contigo. E quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz, eu sou. Porque Deus era aquilo que era necessário. O que você precisa que Deus seja na tua vida, Ele vai ser. O próprio livro de João, Jesus fala 7 vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou. E o louvor disse a mesma coisa: não temas, eu sou contigo. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que dá escape, um Deus que traz conforto, um Deus que restaura, um Deus que ressuscita, um Deus que traz livramento. Irmãos, eu sou extremamente repetitiva, todo pregador é repetitivo, mas todos nós passamos por 2020 e permanecemos. Só isso a gente já glorifica a Deus pelo livramento. Que outros não tiveram porque o tempo deles findou, mas o nosso tempo não findou. Se nós estamos aqui, tem um propósito de Deus para as nossas vidas. Deus tem nos dado escape e livramento. O outro louvor dizia assim: a vitória vem, mesmo que pareça que não vem. Mesmo que a sua fé esteja lá pequenininha, fala, Senhor, aumente a minha fé. Mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você não tenha ninguém do teu lado para falar, continue, permaneça, caminhe. Creia que a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Para Marta e Maria era o fim. Vocês acham que alguém disse para elas, não, Jesus está chegando aí, vai resolver o problema? Não. Elas estavam aguardando Jesus para confortar o coração delas. Era o fim para Marta e para Maria. Mas quando Jesus chega, não tem mais fim, porque Ele decreta o início de um novo tempo. Ele decreta o início de uma nova virada na nossa vida. O outro louvor diz assim: Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Porque, irmãos, é isso que nós aguardamos. No mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. Jesus venceu o mundo, eu venci o mundo. É o que o Senhor fala. As provações dessa terra
vão durar quantos anos? 100 anos? Talvez. Conheci pessoas de 100 anos, muitas não, mas conheci. Mas o que nos aguarda? Nos aguarda uma eternidade. Conta uma eternidade. Nós não temos como contar uma eternidade. Então esse é o Deus Todo-Poderoso, de eternidade a eternidade, o Alfa e o Ômega. E é nesse Deus que nós confiamos, que independente do que nós estamos vivendo nesta terra, nós aguardamos uma eternidade. João 14 diz: eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos morada, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a promessa de Jesus para nós, a eternidade. O Senhor nos abençoa nessa vida porque a graça do Senhor nos enche. A graciosidade de Jesus nos abençoa nesta vida, mas nós temos algo além desta vida. Deus Todo-Poderoso, não outro. Tu és, essa é da mulher de Samaria, por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontra. Ele foi ao teu encontro. Ele te buscou. Você lembra do dia que Jesus te chamou pelo nome? Que você estava como Lázaro, morto neste mundo? Porque mesmo que você tenha nascido na presença de Deus, teve um dia que Ele te chamou pelo nome. Teve um dia que Ele falou: meu filho, vem aqui. Eu tenho algo para você viver na minha presença. Eu quero me relacionar com você. Eu quero fazer da tua vida uma vida de adoração e testemunho. Então Ele é por quem a nossa alma sempre esperou. Tudo aquilo, irmãos, que nós preenchemos porque está vazio, é porque está faltando preencher Jesus. Porque Jesus é do tamanho exato do vazio que existe dentro de nós. Por isso o louvor diz: tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Essa mulher, quando ela vê Jesus no poço, ela olha, deve ter feito uma cara feia e falado: nosso Deus, um homem judeu para perturbar minha cabeça essa hora da tarde. E conforme ela vai se relacionando com Jesus, o olhar dela muda. Porque aquele homem judeu agora é profeta. Ele conhece a vida dela. Ele sabe o que está dentro dela. E quando ele dá a palavra para ela sobre adoração, em espírito e em verdade, ela reconhece o Messias. E é esse Messias que, como João Batista apontou, ela vai lá na cidade apontar: encontrei o Messias que falou tudo sobre a minha vida. Irmãos, nós encontramos o Messias. Se hoje nós estamos aqui é porque nós tínhamos para onde ir, mas nós não tínhamos para quem ir. Por isso nós estamos aqui hoje, cansados do dia, pensando que amanhã tem que acordar cedo e começar tudo de novo. Mas eu vou começar tudo de novo diferente, porque o Messias está comigo. O Espírito Santo está ministrando sobre a minha vida. Independente do que eu encontre amanhã no meu serviço, na minha casa, numa escola, onde você estiver, você sabe que você não está sozinho, porque o eu sou vai contigo. Aleluia. Irmãos, essa palavra é uma palavra de esperança, de nós abrirmos os nossos olhos, entender que nós servimos a um Deus de milagre, a um Deus de maravilhas, e a gente não pode viver só das histórias que os outros contam. Nós precisamos contar a nossa história com Ele. Nós precisamos contar desse Messias que nos encontrou, desse Messias que nos amou primeiro, desse Messias que nos ressuscitou da morte para a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu espero que os irmãos lembrem disso. Não precisa lembrar que eu preguei, não. Se te perguntarem amanhã quem pregou ontem, você fala: eu não sei, mas eu sei que o meu Messias me amou primeiro. O meu Messias me chamou pelo nome. Eu sei que eu não estou passando por esse processo sozinho. E em nome de Jesus, a vitória já está garantida. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada mais uma vez.